Bom, pessoal, voltamos. Nosso próximo slide aqui fala sobre o aparelho fonador, né? Diz que a articulação dos sons é realizada por uma série de órgãos que compõem o nosso aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? É o aparelho emissor de som. Tudo que faz parte do nosso corpo, que é para emitir o som, então faz parte do nosso aparelho fonador, certo? Todos esses órgãos que fazem parte aqui, ó, dessa parte que vai emitir o som. Então é o aparelho fonador, né? Quando nós estudamos até a parte de fonema, nós não aprendemos, né, que o fonema é o som. O fonema está relacionado ao som, certo? A letra é a parte gráfica do som. Quando eu digo assim, ó, casa. Vou mostrar aqui o exemplo. Ó. Quando eu digo assim, ó, deixa eu tirar essa letra vermelha aqui que está ofuscando. Peraí. Quando eu digo assim, ó, casa, ó, eu tenho aqui, ó, o som do C, K, né? Tem o som do A, K, né? O som do C e do A, ó, A, então K. Tem o som do S, ó, S e o A, caça, né? Não se pronuncia assim, porque na nossa regrazinha gramatical diz quando o S está entre duas vogais, ele tem o som de Z, né? Então por isso que nós pronunciamos casa, não é caça, certo? Aí você observa aqui o que? A diferença. Eu tenho o som, que é o fonema, e eu tenho a letra, que é a parte gráfica do som. Eu não estou emitindo o som? Casa. Aí o que é a parte gráfica desse nome? Casa, que eu disse. É isso aqui, ó, casa. É a escrita, certo? É a letra. Então tem uma diferença entre letra, certo? E fonema. Fonema. Por isso é o aparelho fonador, ou seja, o som que nós emitimos. Então a articulação dos sons é realizada por uma série de órgãos. Essa articulação. Você vê que tem vários tipos de sons que eu posso emitir, certo? Então essa articulação é a junção aí de vários órgãos funcionando. Aí eles compõem o nosso aparelho fonador. E aqui eu posso contar, né? Quantas letras eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, né? E eu tenho quantos fonemas? Também 4, ó. 1, 2, 3, 4. Porque eu escuto o som do C, escuto o som do A, K, escuto o som do S, S e o do A de novo, Sa. Que aí no caso, como o S está entre duas vogais, tem o som de Z. Casa. Então também tenho 4 fonemas. Cuidado para não confundir, porque às vezes a gente quer confundir achando que fonema é a quantidade de sílabas. Não é a quantidade de sílabas. Aqui eu tenho 2 sílabas. Ó. Tenho letra, tenho fonema e tenho sílaba. Certo? Tenho quantas sílabas? 2, né? Letra, fonema e sílaba. 2 sílabas, né? 4 fonemas e 4 letras. Cuidado para não confundir. Fonema é o som. Vou mostrar aqui outra palavra para você entender a diferença, né, entre fonema e letra. Olha o nome, por exemplo, cachorro. Ó, tenho quantas letras? Aí é só eu contar, né? Muito fácil. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Tenho quantos fonemas? Fonemas. Aí onde vem o negócio agora pegando, né? Você tem que ficar atento, ó. Som do C, ó. Escutei o som do C aqui, ó. Um som, né? Do C. Outro som no A. K, né? Fica K. Segundo som. Agora o CH, eu escuto o som só de uma letra. Que é como se fosse do X, né? Cachorro. Eu não pronuncio o C e o H. Eu pronuncio como se fosse um X. Então aqui eu tenho o terceiro fonema. Aí tem o O, que é uma vogal é pronunciado normalmente. O fonema. Aí o RR, ó, tem 2 R's. Eu não digo cachorro, né? É cachorro. Então esses 2 R's, eles se juntam e tem um fonema só. Apenas um som. E o O, outro fonema. Entenderam? Então eu tenho aqui, ó, 6 fonemas. Olha a diferença. 8 letras e 6 fonemas. Certo? E aí sílabas eu tenho 3, né? Sílabas. Eu tenho 3 sílabas. Certo?
cachorro. Beleza? Então aí você já começa a entender a diferença, né, entre letra e fonema. Só para você ficar ligado. A diferença entre letra e fonema. E um aparelho fonador, qual é o aparelho fonador? Aquele que emite os sons, certo? Porque fonema vem de som. Beleza, pessoal? Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar aqui, ó. É o tempo que você descansa aí as suas orelhas, né? As suas orelhas. Beleza? Apagando tudo. Show de bola. O ser humano ele emite dois tipos de sons. Quais são os dois tipos de sons que o ser humano emite? Vamos lá. Tempo. Tic-tac. Tic-tac. Tá bom, passou. Demorou muito. São sons vocálicos e, segundo lugar, os sons consonantais. Nós vimos nesse instante, ó. Sons vocálicos são as vogais que nós vimos naquelas palavrinhas lá, né? Aqui vem as vogais. Vogais. Certo? E os sons consonantais vêm de consoantes. Beleza? E aí não vou escrever todas aqui, né? Que é para você saber quais são as vogais, A, E, I, O, U, né? E as consoantes. Todo o alfabeto você tira A, E, I, O, U e tem as consoantes, certo? Tem alguns livros, segredinho aqui para nós, segredinho, né? Tem alguns livros que dizem que o Y é uma vogal, certo? Nada contra, beleza? Alguns livros dizem isso. Então você pode pesquisar mais sobre isso, certo? Isso foi numa literatura que eu vi aí, que o Y era considerado como uma vogal. Então as vogais, só para a gente fazer aqui um adendo, né? Para a gente perceber aqui a complexidade da coisa. A, E, I, O, U. E alguns livros dizem que o Y é uma vogal, porque ela tem o som de I, certo? Tem o som de I. E algumas literaturas também, na mesma literatura que eu vi que o Y é uma vogal, né? Nós aprendemos geralmente A, E, I, O, U é vogal, beleza, tranquilo. Estou dizendo que se você aprendeu que o Y é consoante, tá errado não. Foi numa literatura que eu vi, pesquise mais sobre isso, que é interessante, certo? E nessa mesma literatura tinha dizendo que o W, ora ele pode ser consoante, ora ele pode ser vogal, certo? Quando é, professor, que tem essa diferença? Dependendo de como é o fonema dele. Se você pronuncia o W assim, ó, por exemplo, Wagner, o W está com som de V, né? V não é uma consoante? Então nesse caso o W é uma consoante. Agora se você pronuncia assim, ó, se você escreve assim, o Wellington, o W está com som de quê? De U. U não é uma vogal? Então nesse caso o W seria atribuído como uma vogal. Pessoal, aqui é só um conhecimento extra que eu vi na literatura e quis trazer para vocês. Só questão de curiosidade. Você pode até pesquisar mais depois sobre isso aí, certo? Para tirar a curiosidade. Porque eu sou meio curioso, aí eu vi lá, achei interessante isso aqui. Porque eu nunca tinha visto, né? Essa definição aqui. Mas, tranquilo, certo? Isso é sossegado. Só questão de conhecimento. Por meio da fala, pessoal, podemos transmitir com pensamentos, intenções, preconceitos, sentimentos, sonhos e etc e tal. Não pode fofocar, viu? Falar da vida dos outros. Rapaz, presta atenção nisso. Tá falando da vida de ninguém, não. Então, por meio da fala, nós podemos fazer várias coisas, né? Transmitir pensamentos. Cuidado com essa palavrinha transmitir, certo? Quando você vai usar ela. Cuidado, porque transmitir é quando você chega automaticamente e coloca alguma coisa no outro, né? Como um mosquito. Chega e transmite. Diz assim, mosquito transmissor da dengue. É porque ele chega, mesmo sem você querer, né? E ele transmite, certo? Então cuidado quando dizer transmitir conhecimento. Não, ninguém transmite, porque conhecimento não é coisa que você vai lá e injeta no outro, né? Aplica não. Você faz a mediação do conhecimento. Você compartilha o seu conhecimento. E quando você compartilha, não é que você vai ficar com menos. Conhecimento é interessante. Quanto mais você compartilha do seu conhecimento, mais ele se multiplica. Entendeu? Tem gente que às vezes pensa assim, né? Ah, eu sei disso aqui, não vou compartilhar com ninguém. Que é eu que sei e acabou essa história.
Não pense assim não, certo? Nunca pense assim. Porque quanto mais você compartilha o que você sabe, mais você aprende, certo? E você tem que se desenvolver a cada dia. Você compartilhou algo que você sabia, aí você se aprofunda mais ainda naquele assunto, procura aprender mais. É assim que funciona. E assim, juntos, nós crescemos, certo? Então, cuidado com essa palavrinha transmitir, quando você for utilizar, né? Professor, eu transmiti o conhecimento para fulano de tal. E aí, tu pegou o conhecimento, tô na seringa, aí aplicou nele, foi, transmitiu. Não, você mediou o conhecimento, você compartilhou do seu conhecimento. E se lembra, compartilhar não é dividir, não é que você ficou com menos. Você compartilhou com ele e ele ficou com o conhecimento agora também do que ele aprendeu, que não aprendeu tudo, né? Nem sempre a gente aprende tudo do que escuta. E você ainda tem mais conhecimento agora, porque como você ensinou para alguém, então ficou mais vivo ainda na sua mente, certo? E aí você consegue, né, compartilhar pensamentos, intenções, preconceitos, sentimentos e sonhos. Cuidado com preconceito também, certo? Não vamos compartilhar preconceitos. Preconceito não. Nada de preconceito, certo? Agora pensamentos, intenções, cuidado até com as intenções, né? Dependendo de quais são essas intenções. Também os sentimentos e os sonhos, e etc e tal. Então nós podemos compartilhar, né, com as pessoas essas coisas. Beleza? Tudo faz parte do nosso aparelho fonador, né? Estamos falando com alguém. E também podemos compartilhar por meio dos sinais. Quem não fala, você acha que não pode compartilhar as coisas? Pode, por meio dos sinais. É o que nós vamos ver com relação ao estudo das linguagens, beleza? Responda as perguntinhas aí embaixo e próximo vídeo nós continuamos.